Aqui. Ei! E Boa aí? noite, Jonas. Boa noite, Andrew. Como é que você está? Tudo tranquilo contigo? Na paz, graças a Deus. E você? Eita, tudo certo aí? Conexão deu Tudo uma certo. travada, tá me ouvindo ok? Aqui tá bem, eu tô te ouvindo bem. Ótimo, tá ok. Eu vou carinhosamente desativar os comentários, só para a gente poder remir o tempo. Então, Ok. Jonas, primeiro queria te agradecer imensamente. Prazer ter você aqui no canal. Um dos meus assuntos prediletos nesse canal é falar sobre música de igreja. E desde que eu comecei a falar sobre música de igreja, minha vontade era de trazer pessoas que você geralmente não vê falando sobre música de igreja. E entre os vários teólogos, a gente vê aí nos congressos brasileiros, a gente vê ah, você junto com tantos outros, mas raramente esses congressos são sobre música. E você, no seu Instagram, posta bastante sobre justamente música. Você posta vídeos tocando, você posta momentos do louvor da sua igreja, você mostra traduções que você faz. Então, eu estava muito ansioso para esse dia chegar para eu conseguir bater um papo contigo sobre música. Então, muito, muito, muito obrigado aí por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Andrew. Uma alegria poder falar sobre esse tópico com você. E, de novo, a particularidade sua, dentre tantos teólogos aí no Brasil. A parte do louvor, da música das igrejas, parece ser, assim, a meu ver, não receber um tratamento teológico tão grande quanto pregação, exegese, teologia, as suas coisas, sendo que constitui até, dependendo da igreja, metade do nosso culto. Se a gente tivesse o culto dividido em duas partes, assim, grosseiramente, você tem a pregação e a música. E você posta vídeos da sua igreja com você, inclusive, conduzindo o momento do louvor cantado, o que, de novo, não é uma coisa muito comum a se ver. Muitas igrejas entregam para um pastor dedicado à música e a pregação dedicada a um outro pastor, mas você tem, digamos, a junção, esse olhar para a música que você faz questão de assumir esse papel na sua igreja. Então, primeiro, o que significa o canto congregacional na vida de uma igreja? Olha, Andrew, o canto congregacional é aquilo que Dave Matthews Band, pensa aí U2, pensa aí John Mayer. Eu tô falando das bandas que eu curto. Jamais, jamais conseguiriam fazer em seus shows pirotécnicos com toda a riqueza de detalhes, com tudo aquilo que eles fazem. O canto congregacional é de outra natureza, é de outra ordem. Então eu sempre brinco com os jovens da nossa igreja, com a turma da nossa igreja, é o seguinte, que se tiver um show do Dave Matthews Band e eles não me chamarem para ir, eles vão para a disciplina. Porque eu entendo que não há nada que proíba eles de ir para um bom show, onde você vai ter bons músicos, onde você vai... Principalmente se você é músico, você também vai se interessar pela performance ao vivo da banda que você curte, etc. Mas, no contexto da igreja, o que a gente faz é outra coisa bem diferente. E eu acho que há espaço na igreja para várias outras performances musicais, que eu diria não apenas congregacional, mas de exibição mesmo. A gente já teve algumas experiências na igreja com a arte em geral, né? E em especial foi com um pequeno concerto de Bach, em homenagem a Johann Sebastian Bach, no mês da Reforma. Então não era um canto congregacional, não era a igreja não participava cantando, a igreja ela era uma espectadora, ela estava ali realmente assistindo e usufruindo daquela arte. Poderia ser, por exemplo, um encontro com, sei lá, pessoas que pudessem tocar um set de jazz, por exemplo, sem não teria dificuldade nenhuma com isso. Eu acho que a igreja tem espaço para determinadas
situações em que a gente possa ter esse tipo de performance. Mas eu entendo que nenhuma delas pode ser configurada como culto. O culto, ele tem Opa, travou aí. princípios... Tá me ouvindo? Sim, aqui para mim a sua câmera está travando um pouco, até parou a imagem aqui. Não sei, aí eu não sei se é porque para mim quem tá travando é você. Ah, estou quase levando a live para o YouTube só para não ter Agora você travamento tá assim. travado, tá fazendo assim na sua imagem. E pra... Ah, e pior que você fala uma coisa, vem só um pedacinho de fala, aí só aparece você parado e eu estou tentando falar e de novo. E agora? Vamos ver se fizer isso aqui melhorou. Melhorou agora? Parece que sim. Ou tá a mesma coisa? Por enquanto Bom, está eu tirei funcionando. o plug e coloquei de novo. Mas eu costumo Vamos lá. dizer que a gente entende que há uma diferença enorme entre culto e essas performances que a gente poderia ter no universo da comunidade cristã, né? Há espaços para concertos, há espaço para cantata, há espaço para uma noite de jazz. Mas eu acho que quando a gente se propõe a fazer o culto, ali eu acho que culto tem que ter princípios que caracterizam aquele culto público como culto. E esses princípios têm que ser regulativos, eles têm que ser princípios bíblicos, eles têm que normatizar a nossa própria postura diante do culto, que é um culto que uma congregação se presta a Deus, etc. Então, esse é um aspecto importante. O segundo aspecto é que eu entendo que não é tarefa do ministro de música na igreja a determinar aquilo que ele sequer teve competência para estudar durante a vida, que é a teologia. Eu acho que quando você tem um músico que fez teologia, tem preparo teológico, sabe exegese bíblica e etc., isso é o melhor dos mundos possíveis, é o casamento perfeito. Mas o que eu vejo é exatamente o contrário no dia a dia. No dia a dia eu vejo músicos extremamente habilidosos, mas com uma mente teológica nanica. Não sabem o que cantam, não sabem o que falam. Eu tiro isso pelas... Eu não sou contra entre uma música e outra ter um discurso, mas, poxa, faz um discurso pelo menos bíblico. Não discurso de autoajuda, não discurso de, sei lá, confissão de fé positiva, sei lá, vestido com roupagem evangélica. Eu acho que isso tudo estraga, isso tira a beleza da igreja, chama atenção para quem está dirigindo pelas suas idiosincrasias, as suas particularidades, ou até a sua bizarrice mesmo. E eu acho que a arte do músico na igreja tem que ser a arte do desaparecimento. O músico tem que aprender a desaparecer, ele tem que aprender a fazer da sua arte aquilo que os músicos fazem na coxia, quando eles estão para tocar numa, digamos assim, numa ópera, em que os atores vão encenar ali e você não vê a orquestra, porque a orquestra não aparece, mas ela está ali. E ela, quando é bem feita, você percebe muito mais os atores, os cantores, do que a própria orquestra, né? Então, eu acho que tem alguns detalhes que a gente acaba perdendo de vista nessa tarefa. Eu acho que mesmo que um músico que seja pastor e que tenha formação teológica, ele precisa estar alinhado com o pastor da igreja. Aí, nesse sentido, eu entendo que é a distinção não de natureza, mas de função. Todos os pastores são pastores da igreja, mas alguns pastores têm funções específicas. E o pastor sênior da igreja, por exemplo, ele tem a função de liderar a igreja pelo ensino da palavra. Então, ou esse pastor que dirige o louvor está muito afinado com esse pastor para conduzir a liturgia da igreja, ou então o pastor deve conduzir a liturgia. Isso significa que pastores não podem ser apenas pregadores, mas eles têm que ser também liturgistas. Então, Kevin Van Hooser diz que um pastor ele não pode só se preocupar com a exposição bíblica, ele tem que se preocupar com a liturgia da igreja, do culto como um todo,
porque a liturgia não deve só falar à nossa mente, a liturgia deve falar ao coração, aos nossos afetos, deve falar, deve usar tudo que está a seu dispor para o enaltecimento de Cristo, de sua obra. Então, o pastor que vai ensinar na igreja no domingo e que vai trazer a exposição, ele tem que saber que há uma dimensão não só afetiva no culto, mas há uma função pedagógica. A gente educa, e educar aqui não no sentido gnoseológico, de conhecimentos, passar informações para as pessoas. Educa no sentido da palavra alemã Bildung, que é a formação cultural de uma pessoa, a formação da mentalidade de uma pessoa, de uma comunidade. E quando o pastor deixa escapar pelos dedos essa necessidade de ele ser um liturgista, de participar disso de uma maneira mais intencional, ele pode ter um descompasso, que é o que mais às vezes acontece entre a palavra que é exposta e a inódia da igreja, né? Que não diz respeito ao caráter do seu estilo, seja contemporâneo, seja o seu estilo mais tradicional. Eu acho que ou eclético, as duas coisas. Eu acho que o ponto fundamental não é uma opção aí necessariamente pelo estilo, é uma opção pela fidelidade e testemunho fiel de uma congregação que no momento da adoração não está preocupada com a beleza, mas está preocupada com a comunhão. Isso é o que faltava, e isso vai doer muito no meu coração agora, mas isso é o que faltava ao C.S. Lewis. Faltava ao C.S. Lewis entender que o culto não é só um lugar que tem que as coisas serem bonitas. O culto também deve fazer a gente olhar para o lado e ver aquela senhorinha que ele julga cantar tão mal e que se não tivesse que cantar ele não teria que ouvir o desafinado daquela velhinha. Não é? A entender que a voz daquela velhinha que canta e que é tão feia, é tão feio quanto a cruz de Cristo Jesus, que ele diz ser tão bela. A beleza e a feiura que estão na cruz, está também essa beleza e feiura na igreja de Cristo Jesus. Não é uma igreja de anjos, não é uma igreja de pessoas perfeitas, não são anjos cantando. Se ele quer uma igreja com anjos cantando, ele tem que ir para um outro patamar da vida humana, que obviamente não é esse em que nós nos encontramos. Descobrir a beleza do canto congregacional é descobrir a beleza de você sacrificar-se para o momento comunitário, para que não seja a sua voz, mas seja a voz de toda a igreja. Quando a gente vai fazer canto coral ou coisa do tipo, ou qualquer regente, ele vai ensinar para os coristas que se eles não estiverem ouvindo a voz das pessoas que estão ao seu lado, provavelmente é porque a voz dele está acima das dos demais. Então a melhor maneira de você equalizar a sua voz é você ser capaz de ouvir as dos demais. Então é o exercício de você não querer ser mais, mas tampouco ser menos. O exercício de você usar a sua voz ao ponto de afiná-la com toda uma congregação, como os instrumentos precisam ser afinados a um certo tom para que eles possam soar bem. Então eu penso que o pastor ele deve liderar a igreja no louvor, não meramente quando ele, como condutor. Em geral, quando eu estou ali cantando, Andrew, é só no final mesmo, porque eu sempre termino a exposição bíblica com o hino que a igreja canta. Então, como eu já estou lá, terminei de pregar, a gente já canta aquele último hino e a gente encerra ali o culto, mas em geral eu não estou ali na frente dirigindo o louvor. Em geral é só esse momento final, ou eu ou qualquer outro pregador ou presbítero da igreja que vai expor a palavra naquele dia, vai ficar ali, vai cantar com a congregação aquela última canção. Mas, enfim, a ideia é que o pastor e a congregação não sejam dicotomizados pelos músicos nessa hora. Uhum. Uma coisa que eu bato forte é justamente que uma vez uma menina de uma igreja nossa estava falando, olha, eu tenho um problema sério na minha igreja, porque a gente foi falar com a banda sobre estudar teologia, eles falaram, não, teologia é coisa do pastor, nosso negócio é música. Como se pudesse destacar as duas coisas dentro do culto, que não faz nenhum sentido. Mas você falou
duas coisas aqui que eu queria destacar. A fidelidade do testemunho, a palavra, mas você também falou sobre beleza. E o assunto aqui da nossa live é a linguagem, que de maneira mais fria, o que diferencia a música cristã da música secular é seu conteúdo verbal. Você pode tocar uma música cristã sem letra, e se a pessoa não conhece aquela música, ela vai tratar aquela música como qualquer outra. Então, o quanto a gente deve primar pela beleza da nossa linguagem. Porque aqui você tem duas maneiras de pensar. Primeiro, nós precisamos, no momento do louvor, florear e embelezar e trazer o que temos de melhor para Deus. Precisamos exaltar Deus. A gente precisa usar a linguagem mais complexa e bela e divina possível. O outro extremo é: Deus me ama na minha simplicidade, e não é pela palavra bonita que vai fazer o louvor mais ou menos. E hoje você tem, digamos, de maneira bem geral, a julgar aí pelo que mais faz sucesso, uma acusação geral de que as músicas cristãs, digamos, gospels, contemporâneas, são muito rasas em termos de letra, em termos de conteúdo. Os bons velhos hinos, aqueles sim que eram bons, aquilo lá que tinha letra, aí você vai começar a bater com as palavras que a gente não ouve no dia a dia. Você vai cantar Castelo Forte, e quem é que fala artimanhas, com fúria pertinaz, essas palavras que não fazem mais parte do dia a dia. Vamos começar pela simplificação. Hoje em dia, as músicas são, de maneira, de novo, geral, muita repetição, pouca variedade, uma mesma frase repetida 4, 5 vezes durante uma música, termos pouca densidade teológica, talvez a falta dos compositores de estudar teologia e estudar mais música, né? Como você enxerga o que podemos, de maneira até julgando, sim, essa pobreza de linguagem? Ela deve ser simplesmente aceita como a vida como ela é, no século em que estamos, essa é a linguagem do povo, vamos fazer as pazes com isso? Ou a gente deve buscar linguagem mais complexa a fim de embelezar o nosso louvor? Eu acho que simplicidade não tem nada a ver com péssimo gosto ou breguice, entendeu? Você pode usar uma linguagem super rebuscada e ao mesmo tempo ser brega. Isso acontece com hinos, inclusive. Hinos que você pode olhar e dizer assim, caramba, mas o acorde, o jeito que tá aqui, do jeito que tá tocando, do jeito que os caras estão tocando esse hino, ficou brega demais. Os acordes, os arranjos, não é? E sobressaltou ainda palavras que a gente não conhece, como procelosas. Nossa, não dá para entender um negócio Se desse. as vidas vagas procelosas são. Então, essa noção de que seria a simplicidade confundida com a breguice, eu acho que aí a gente precisa separar. Eu acho que todo músico sabe que a beleza está na simplicidade, menos é mais. Tem 3 momentos na vida de um músico. Quando ele só toca Led Zeppelin no violão, e ele só sabe tocar aquele fraseado, todo mundo que pergunta, fala, nossa, que legal, você está tocando, qual é a próxima? Eu não sei se você tocar essa música. Aí ele descobre que ele precisa ganhar repertório. E aí quando ele vai ganhar repertório, ele passa para a segunda fase, que é ser virtuoso. Então, não sobra espaço para nada. Você vê a mão dele o tempo todo, ele só põe nota, não pode ter um espaço. Pausa para ele é do diabo. Onde tem pausa, ele tem que massacrar, né, com várias notas ali, porque representa ali uma oportunidade de ele encher, de florear e de colocar um monte de nota ali. E aí tem a terceira fase, que é a da maturidade, quando ele descobre que ele não precisa provar que ele é um bom músico, que ele toca pra caramba, que ele sabe todas as coisas. Ele não precisa colocar todos os 30 anos que ele estudou de piano naquela música. E aí é quando ele precisa aprender a humildade de tirar para que aquilo que é mais belo apareça, que é a obra e não ele. Um bom músico,
é aquele que não está chamando atenção para si, mas está chamando atenção para o seu produto, para a sua obra. Isso vale para o pregador também. Quando o pregador faz um sermão que chama mais atenção para ele do que para aquilo que ele está falando, ele muito provavelmente vai ter esses mesmos problemas, essas mesmas dificuldades, que eu entendo que é aquilo que faz um pregador e um músico serem pueris, serem ainda nesse sentido, ainda muito faixa branca. Eu acho que tem uma maturidade que se exige e que ela só vem com a humildade, com a simplicidade e com a capacidade de a gente trabalhar o menos possível com recursos mínimos e explorando o máximo possível a nossa capacidade de imaginação. Isso acontece com a linguagem. Quando a gente aprende muitos adjetivos, a gente põe adjetivo em tudo. Então, às vezes, a gente começa a descobrir que o texto vai ganhando mais força quanto mais substantivos ele tiver. E que, às vezes, os adjetivos eles carregam muito juízo de valor e põe muitas... Então, essa coisa de tirar para você ter mais faz parte de toda a vida como um todo, no sentido do refinamento. Refinar é tirar, mais do que colocar mais. Então, eu entendo que isso acontece em vários momentos no movimento, assim, eu diria assim, da música na igreja. Mas eu diria, agora eu vou colocar um ponto mais polêmico, e esse é o meu ponto pessoal. Eu acho que é muito empobrecedor a gente trocar as palavras difíceis dos hinos e mesmo da própria Bíblia. A gente tem um movimento muito pró-comunicação hoje. Não, tem que comunicar, tem que comunicar, tem que comunicar. Só que o cara quer que isso aconteça sem perder beleza, sem negociar rudimentos e detalhes que vão aprimorar o ouvinte, aquele que lê, aquele que estuda, aquele que ouve. Então, faz muita diferença você ensinar um filho, uma criança, a distinguir um Bach de um Mozart, sabe? Faz muita diferença você dar para uma criança músicas que ela acharia que seriam de desenho animado e deixar ela escutar aquela música, mesmo que ela ache chata, mas ela escutou e ela sabe a história daquela música. Porque, como diz Platão, lá na frente, ela vai mediar pelo bom gosto e não pelo mau gosto. Então, me parece que boa parte das nossas lutas hoje não é uma luta se o hino é melhor do que o hino contemporâneo. Meu problema não é com nem o hino, nem a música contemporânea. Meu problema está com o padrão da beleza, da boa formação, de tudo isso que pode compor a inódia na igreja. Então, existem hinos muito mal tocados na igreja e muito ruins. Então, tem muito culto que se esconde atrás da herança da enologia antiga da igreja para dizer somos uma testemunha fiel no nosso culto, seguimos o padrão, né, do princípio regulador, e os caras não percebem que eles estão fazendo de qualquer jeito, estão fazendo mal feito o hino, tanto quanto aqueles que extrapolam no uso da música contemporânea e fica carregada, aquele monte de nota, aquela música cheia de clichês, cheia de vãs repetições. É tão chato um quanto o outro. Por quê? O ponto sempre que eu quero tocar aqui, Andrew, não é se tem palavra difícil na música ou não. Se tem palavra difícil, aprende, ensina. É mais uma palavra nova para você aprender. Tem que parar de mediocritizar o povo, parar de embrutecer as pessoas, barbarizar a cultura e a mente das pessoas. Senão, dali a pouco, a gente não vai conseguir falar mais com proparoxítonas. A gente vai perder de vista as distinções das belezas que podem existir em aliterações, em combinações e jogos de palavras que jamais poderiam ser faladas no dia a dia, mas podem ser cantadas. Inversões que a gente não usa no dia a dia, mas que a gente pode cantar essas inversões, até no sentido, eu diria assim, um pouco... eu esqueci, agora me sumiu a palavra, um pouco de... quando a gente vai se rebelar contra algo, me fugiu essa palavra. Revolta, não? Não é bem uma revolta, mas
nenhum protesto, fugiu agora a palavra que eu queria usar, uma palavra muito adequada para isso. Mas eu queria mostrar essa resistência, essa capacidade de mostrar aí que tem um espaço para você quebrar algumas regras, inclusive de português, inclusive de estrutura, de palavras, para que a música fique bela. Você não precisa ser tão preso assim às formas, à criação, a criatividade exige essa, digamos assim, essa capacidade que a gente tem de poder quebrar as coisas de alguma forma para que elas ganhem mais vida, né? Uhum. Então, eu penso que esse é um dos pontos mais fortes hoje nessa discussão da Inórdia na igreja. Eu não sou contra, obviamente, os hinos, porque eu também os canto em minha igreja, e também incentivo, junto com a recuperação de hinos antigos, a gente cantar também hinos contemporâneos. Eu não acho que a gente tenha que escolher uma determinada época e dizer aquela é a época de ouro. Eu acho que a gente tem que abrir a possibilidade para que membros da igreja produzam seus hinos, para que igrejas cantem seus hinos. Hoje a gente está muito, eu diria assim, por conta da mercantilização da música religiosa, a gente está muito dependente e muito pautado pelas bandas de sucesso, não é, da mídia evangélica. Então, igrejas não deveriam ser pautados pela hinologia que está mais em voga, porque teve mais investimento financeiro. Por isso que eu acho que os pastores deveriam investir nos músicos e nos poetas de suas igrejas, para que eles produzissem para a igreja cantar, a igreja cantar seus hinos. Imagina, ela não vai ter que se preocupar com esse negócio de colocar o copyright no final das músicas, seja no data show, seja no boletim, dependendo aí da igreja. Então, boa parte da criatividade da igreja tem sido jogada para o ralo por conta de ela ser pautada de fora e nunca se perceber como uma comunidade criativa, uma comunidade que ela mesma faz seus hinos, ela mesma compõe suas canções. Não é? Então, tudo isso depende também, Andrew, de como a igreja é ensinada. Tudo depende de educação. Não é? Uhum. Esse é outro ponto que a gente bate bastante na igreja, que as músicas que cantamos têm um papel educacional, têm até um papel discipular. E a minha preocupação hoje, justamente nessa questão de quando a gente abraça a produção em massa, né? É aquilo que é o que mais toca na rádio. Então, se os nossos membros ouvem rádio, é aquilo que mais vai tocar no ouvido deles, é o que eles vão guardar, só por uma questão de frequência e martelamento de músicas. Mas o quanto a gente pode fazer as pazes com essa cultura, porque, a meu ver, ainda mais perante a realidade de que muitos dos nossos músicos e compositores não são teólogos, eles partem para a poesia, às vezes até muito bem, qualidade de linguagem, rima, literação, fazem tudo isso, mas o conteúdo não está ali. Então, no seu exercício, na licença poética, vão para todos os cantos do mundo nessa coisa de, não, eu quero expressar, o que importa é a minha expressão artística. Uhum. Ou você tem o extremo oposto, que é a pouca variedade, e eu penso o quanto isso, e essa é uma discussão que eu já tinha indicado para você, e desde já, eu peço desculpa se eu não estou interagindo tanto, porque a minha conexão, por alguma razão, eu estou lutando para entender suas frases, porque ela está cortando direto. Então, estou pegando palavras-chave aqui. Mas então, se a gente tem uma cultura de louvor, de músicas cantadas, de ensino, onde o conteúdo desse ensino é, ora, extremamente poético, mas sem conteúdo teológico, ou extremamente bruto, como você mesmo falou, o embrutecimento, né? Então, que tipo de relacionamento com Deus isso nos ensina? E que tipo de cristão isso inevitavelmente produz? Uhum. Então, esse é um dos pontos importantes, né? A gente
pode vivenciar essa esquizofrenia. Uma pregação centrada na graça, centrada em Deus, no Evangelho, em Cristo, acompanhado de uma enologia supercentrada na própria pessoa, na sua experiência de Deus, na sua experiência da graça, que é bom, que é legal, é bacana. Mas educar um povo a cantar, não para si, mas para Deus, é algo muito, muito poderoso, mais eficaz e mais importante na vida, eu diria até de um pastor como liturgista. Educar uma igreja para prestar um culto a Deus e não a si mesmo. Pessoas que prestam culto a Deus, elas não perguntam se o culto foi bom e nem querem saber se o louvor foi legal. Não é? Então, se alguém pergunta se o culto tá bom, eu falo assim, cara, sei lá se o culto tá bom, quem tem que perguntar é para Deus, ele é que tem que saber se o culto é bom ou não. O culto, em termos de percepção, ele tem que ser sempre visto à luz de que quem está recebendo os louvores é o Deus que criou uma borboleta, tá entendendo? O Deus que criou uma borboleta e que faz essa borboleta que está no meio de uma mata virgem, onde não tem nenhum ser humano ali, que provavelmente ela vai viver toda a sua vida ali, vai morrer, sem nunca um ser humano ter visto ela. Deus coloriu a borboleta para a sua própria glória, para que ele pudesse contemplar aquela beleza. Deus então olha para o mundo, porque se importa também com a beleza, e imprime beleza nesse mundo que ele criou. Então, nosso esforço no culto deveria ser oferecer a ele o nosso melhor, oferecer a ele aquilo que mais de belo a gente poderia ofertar. E essa falta de preocupação, ela começa quando a gente lida com o culto e lida com a membresia e lida com a igreja de uma forma muito pragmática. O pragmatismo, ele sempre vai olhar lucros, ele sempre vai olhar o que você vai sair ganhando. Ele não vai olhar o seguinte, putz, a gente não ganhou nada, mas foi bonito. Ah, não serviu para nada. Não, mas foi lindo demais. Ah, mas não aconteceu nada. Nossa, mas foi tão lindo. Não, a cultura do pragmatismo, ela vai dizer o seguinte, cara, não precisa ser bonito, precisa funcionar. Precisa o seguinte, as pessoas precisam estar conectadas. Então, eu acho que a gente precisa educar a nossa igreja. E é aí que eu acho que a figura do pastor hoje ela precisa ser resgatada como um exemplo de moral, um exemplo de exposição bíblica, um exemplo de excelência, um exemplo de beleza em tudo que faz, em tudo que promove. Se ele consegue promover isso na igreja, ele consegue educar pessoas, principalmente se a igreja não é uma igreja de uma determinada classe social. No caso, minha igreja ela é completamente heterogênea. Minha igreja tem gente de tudo, de todas as classes e também de etnia. Então, são diversos, são pessoas muito diferentes. São pessoas com variação de cor de pele, de idade, de status social, de visão de mundo, de tantas e tantas e tantas e tantas coisas. Se a gente não se preocupar em formar esse povo, em termos de dar a eles uma educação para a vida, a gente vai continuar acreditando que a única maneira de educar o povo de Deus é fazendo uma escola. E é claro que as escolas vão ajudar, mas é que a gente já esqueceu que o culto também educa. Porque a gente já não faz mais o culto de uma maneira tão comprometida, em que cada detalhe tem que ser pensado, cada detalhe tem que ser trabalhado. Mas por quê? Ah, porque as pessoas vão ficar impactadas? Não, em primeiro lugar, porque isso é aquilo que vai trazer mais glória para o Senhor. Isso vai trazer mais foco na beleza de Deus, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele realiza. E o que Ele faz quando Ele nos entrega insumos, para desses insumos produzir o nosso louvor, a nossa adoração. Então, eu penso que a chave da recuperação estética da igreja, não a estética pela estética,
mas a estética redentora, aquela que não é desacompanhada de uma boa doutrina da criação, de uma boa doutrina da queda, de uma boa doutrina da mordomia, uma estética que não é oca, mas uma estética que vem acompanhada desses elementos importantes, eu acho que é fundamental para a educação da igreja, é fundamental para a própria formação do cristão e, eu vou mais, é uma excelente maneira de evangelizar pessoas. A gente não pode deixar de lado o fato de que o maior folheto evangelístico é o culto. E quando o nosso culto ele tem coisas que qualquer outra banda pode fazer e qualquer outro palestrante pode fazer, e isso acontece hoje com encontros de pessoas que vão ter música, vão ter bons palestrantes, mas isso não se configura necessariamente um culto. Porque o que configura naturalmente um culto é a centralidade em Cristo, centralidade no que Ele fez. E não é fácil a gente praticar o autoesquecimento, inclusive nas letras. A gente sempre acaba colocando nós. A gente acaba sempre colocando o eu. Quando o culto é todo ele sobre ele. Uma pergunta aqui bem... que eu até brinquei contigo antes. A pergunta que deu origem a esse papo. Não foi a pergunta que deu origem a esse papo, porque, de novo, eu já estou querendo bater esse papo há muito tempo. Mas uma pergunta que eu recebo pelo menos 2, 3 vezes por mês é: pode chamar Deus de você? Muita música hoje em dia que trata assim, rei, pai, você, é tudo sobre você, e essa coisa que beira a informalidade, por um lado, mas que também, por exemplo, é um recurso da língua portuguesa. No inglês, você não tem a distinção entre tu e você. No inglês arcaico, você tem o thou, mas aí já nem isso é usado em traduções bíblicas. Então, até onde a nossa expressão pode ser tão... aí você já falou aí da questão do pragmatismo, da eficácia, né, da comunicação, da passagem, da entrega de informação direta à congregação. Então, até onde a gente pode se dar a liberdade de chegar a um extremo de chamar Deus de você? Eu acho que o uso de você para Deus é uma falta de respeito com a nossa própria cultura. Não é uma falta de respeito com Deus, primeiramente, né? Porque você pode tanto se referir... Peraí que chegou um baixinho aqui. Vai, deixa. Ele tá doidinho aqui, ó. Pronto. Dá um oi. Da boca dos pequenos vem o perfeito louvor, então ele vai fazer o quê? Olhando, fica aqui olhando, aí vai se aproximando. Mas, bom, eu estava falando sobre a falta de respeito com a língua portuguesa, com a nossa própria cultura. Chamar Deus de você é uma falta de respeito com a nossa cultura. É você desconsiderar... Nunca pensei nesse lado. Desconsiderar a nossa cultura. Vou te dar um exemplo. No alemão, se você se refere a Deus por Sie, por exemplo, Sie sind mein Herr, eu digo, não é? Vós sois o meu Senhor, que seria uma direção, uma comunicação a Deus muito formal, que a gente falaria como a gente usa no português, né? Vós, para se referir a Deus, né? O alemão acharia isso um absurdo. Por quê? O Sie, ele é um pronome que você vai usar com pessoas que você não tem intimidade alguma. Por isso, todas as vezes que você for orar e se dirigir a Deus, você vai usar o tu, du bist mein Herr. Você não vai dizer Sie, você não vai usar o vós. A mesma coisa o francês, não é? O vous, o tu, vai ter a mesma coisa, a mesma distinção. Não vai ter... O que aproxima é justamente o informal, enquanto o formal é aquilo que distancia. Então, por isso que
a maneira como Lutero vai fazer suas orações a Deus e vai compor a tradução do Antigo Testamento dos Salmos para se referir a Deus, ele vai usar o du, que é o nosso você. Só que o nosso você não tem uma relação de contraste dual com vós, no sentido do enquanto eu não conheço você, viu? E eu sou um alemão, por exemplo, se eu fosse um alemão, e eu não conhecesse você, Andrew, eu ia te tratar por Sie. No momento em que eu mudasse o meu tratamento de Sie para du, eu estou, naquele exato momento, dizendo para você que você não é mais uma pessoa sem importância para mim. Você faz parte da minha intimidade, você pode me chamar de amigo. Eu sou seu amigo. Enquanto um alemão não fizer isso, continue usando o Sie, porque ele está distante de você, ele está mantendo as distâncias necessárias e corriqueiras e culturais. Isso não existe no português. O português tem uma outra maneira de lidar com Deus. E quando se chama Deus de vós, não se está colocando distância em Deus. É o sentido da reverência. É o sentido, eu estou diante de um Deus todo-poderoso. Então, o uso dessa... E a gente usa o tu és, né? Como se fosse mais adequado, inclusive, do que o vós, mas mais adequado ainda, menos... Ele é mais respeitoso do que o você. Então, a gente prefere usar o tu, porque ele seria a mais, digamos assim, respeitoso com relação a Deus. Agora, quando a gente trata de você, é porque o você, a gente não tem nenhuma diferença. A gente já não está estabelecendo mais nenhuma diferença, não no sentido de intimidade, mas no sentido do respeito. Então, uma é a cultura do respeito, outra é a cultura da intimidade. Então, o uso depende da herança cultural, da carga semântica que é usada. Então, essa é a minha briga, por exemplo, e por que eu, apesar de ter usado durante muitos anos, eu cresci com a ARA, tá? Então, minha cabeça é ARA. É essa a tradução que está aqui na minha cabeça. Mas aí eu passei para NVI, bagunçou um pouquinho. Agora eu voltei para Almeida 21, que não é bem uma ARA, mas aí bagunçou tudo de vez. Hoje eu tenho uma tradução que é a mistura de tudo isso aí. Eu não sei no que dá. Mas uma coisa que me irritava profundamente, me irrita até hoje, é quando tem o uso do você nos salmos. Como? Aí você vai me perguntar assim, mas Jonas, isso é muito pessoal, isso é particular. Sua filha talvez não sente nenhuma diferença com isso. Eu falei, que pena. Que pena que minha filha está perdendo isso. Que pena que a nossa geração está perdendo essa beleza que tinha na nossa cultura e por culpa nossa. Nós que estamos querendo fazer a coisa nivelar tão por baixo, que a gente não está percebendo que recursos poéticos estão indo para o ralo junto com a nossa mania de o importante é comunicar. Não importa se você falou errado, o importante é comunicar. Isso é pragmatismo, isso é falta de preocupação com a beleza, isso é falta de reverência, isso é falta de beleza, isso é falta de bom senso, isso é falta de equilíbrio. Isso é uma maneira bárbara de lidar com o mundo. E eu acho que nós cristãos não deveríamos aceitar esse tipo de argumentação. Não, a gente tem que usar esse tipo de argumentação porque o mundo moderno, o mundo está avançando. Que isso? Como assim? A gente escuta isso há 2000 anos. O mundo está avançando. É como Agostinho diz, o mundo vai envelhecer. O mundo vai envelhecer. E aí? A gente vai, porque o mundo envelhece, o mundo muda, a gente vai simplesmente deixar de acreditar e de ter princípios, de ter ordenamentos, etc. Eu acho que não. Então, por esse motivo, Andrew, minha opinião sobre a questão do uso de você para Deus, eu fico aí sob pena de ser acusado de digamos assim, cheirar naftalina, de ser demodé, antigo, velho, arcaico. Eu fico com a noção de que o você mais embrutece a nossa poesia do que embeleza. Uma pena que a gente tenha trocado a beleza pela comunicação. Caramba, tá. Como eu anunciei previamente, eu ia ter que acompanhar isso aqui com caneta e papel. Beleza versus comunicação. Sim, eu vou ter que estudar isso com calma depois. Porque
confesso que eu já li algumas explicações diferentes do tu e você, mas essa que você acabou de fazer virou tudo. Aí a minha dúvida é a seguinte: quando você vê uma geração pautada pela comunicação, embrutecida, e o poder de criação da palavra, o vocabulário que nós usamos, ele vai mexer com a nossa capacidade de enxergar a realidade, porque a gente vai querer interpretar a realidade por meio dos recursos verbais que nós temos. Então, se Deus é você, vem com toda essa carga que você trouxe, mas se Deus é tu, se Deus é vós, vem com toda outra conotação e toda outra carga. Então você vê essa, digamos, sem querer fazer um juízo de valores, mas acho que a gente pode dizer uma pobreza de linguagem na limitação de recursos, do desenvolvimento de recursos para se relacionar com Deus, para enxergar Deus. Então, até que ponto o louvor comunicativo e embrutecido é danoso para a formação de novos cristãos? Já que você falou aqui que gostei aqui a imagem que você usou, o culto é um folheto evangelístico, certo? Em muitas igrejas o que vai falar mais alto, até literalmente, é a música. Então, que tipo de evangelismo está sendo feito com a linguagem estritamente comunicativa e embrutecida? Eu acho que ela vai cada vez mais exigir menos dos seus líderes, presbíteros, músicos. Então, quando a linguagem está embrutecida, qualquer Zé Mané, tá entendendo? Eu vou usar no lugar de Zé Mané, qualquer falso profeta, qualquer charlatão, qualquer pessoa mal intencionada, ela consegue manipular. Qualquer linguagem embrutecida, ela tira das pessoas não só a capacidade de pensar, mas a capacidade de imaginar. A pobreza da linguagem, ela transforma o ser humano num ser humano tão medíocre, que o resultado é o que nós vivemos hoje escancarado em nossa frente. Crise de liderança mundial em todos os termos. Desde presidentes da República, desde pastores de igreja, líderes de empresas e instituições, tudo que você puder imaginar. São pessoas pragmáticas, bem comunicativas, mas não são pessoas admiráveis. Porque a gente não admira a comunicação, a gente admira a beleza. A comunicação a gente precisa, a gente necessita, mas a beleza não. A beleza, ela não se confunde com a necessidade. Por isso que se você perguntar assim, precisa ser bonito o prato de comida? Claro que não precisa. O prato de comida, ele é um prato de comida, eu vou comer, ele é necessário para a vida, o seu alimento. Agora, ele ser bonito ou não, pouco importa, porque não é necessário. Mas a beleza não é da ordem do necessário, quem foi que disse que a beleza é necessária? A beleza não é necessária para viver. A beleza é necessária para sobreviver. A beleza, Andrew, não é necessária para viver. Ela é necessária para existir. Animais vivem, mas não existem. Existir, nesse sentido que eu estou me referindo, é muito mais do que viver. É perceber que se não faz diferença para um leão as cores, e talvez por isso os animais não tenham tanta necessidade assim de cores, para nós as cores fazem muita diferença, sim. Não do ponto de vista da necessidade para viver,
mas da necessidade para continuar existindo e entendendo o que é a nossa existência e por que existir não pode ser só baseada na necessidade, mas ela tem que envolver a nossa imaginação. Então, quando a gente é liderado por pessoas que não têm imaginação, ou que têm uma pobre imaginação, a gente vai reproduzir essa pobreza. A gente vai reproduzir um bando de gente pragmática que sabe fazer bem as coisas, mas não tem imaginação profunda, não são treinados para a imaginação. E porque não são treinados para a imaginação, qualquer coisa serve, qualquer coisa funciona. O problema é que uma hora isso cansa. E cansa porque produz só trogloditas, produz só gente que não vai conseguir de forma alguma reproduzir a grandeza daquilo que está de uma maneira tão simples anunciada por Jesus no seu evangelho. As pessoas dizem, Jesus era tão simples. Eu sempre digo, filho, Jesus era Deus. Não é tão simples assim como você imagina. Então, desculpa, eu tô aqui numa frustração porque a internet está... Eu tô literalmente pegando 50% das suas palavras, tentando entender a concepção toda aqui a partir de 50% do que você diz. Já não é fácil acompanhar quando você ouve 100% do que você diz. Imagina trabalhar com 50%. Então eu tô aqui assim, ó. O que ele acabou de falar? O que ele acabou de falar? Tá. Então, deixa eu tentar resumir a partir do pouco que eu consegui pegar. Criamos crentes trogloditas, crentes insensíveis. No caso, a falta de imaginação, a gente limita cada vez mais Deus, a nossa concepção, sendo que a gente sempre se acomoda com cada vez menos recursos linguísticos verbais. Então, você acha que é seguro dizer que o empobrecimento da linguagem é um empobrecimento da noção de Deus? Sim, porque o próprio Agostinho dizia, Andrew, que quando ele nos fere com a palavra, a gente responde com amor. Então a gente já sabe que ele existe, porque alguma coisa dentro da gente transformou de uma maneira tão grande o nosso interior que a gente sequer consegue enxergar o mundo como a gente enxergava antes. Mas aí vem o segundo passo, que é isso que eu amo. E aí que passa pela imaginação, porque ele vai procurar nas coisas, na beleza das coisas, e ele não vai encontrar Deus na beleza das coisas. Mas, no entanto, Deus é a beleza das coisas. Essa é a sacada de Agostinho. Deus não está na beleza das coisas, mas ele é beleza. E essa maneira de a gente perceber o mundo vestigiosamente é uma maneira de entender que o mundo já foi organizado de acordo com uma visão de mundo divina. Você nunca se perguntou por que uma pessoa transparece a sua visão de mundo na própria casa, na sua própria casa? Os móveis, os quadros, como você organiza a sua casa. Vai dizer se você é uma pessoa pragmática, se você é uma pessoa refinada, se você é uma pessoa simples, porém de bom gosto. Não é? Vai dizer se você é religioso, se você é antirreligioso, se você é mais preocupado com bens materiais, não é? Do que uma pessoa mais preocupada com a preservação do passado. Você é mais moderno, outros mais antigos. A nossa casa diz muito sobre a nossa visão de mundo. Por isso que a primeira visão de mundo é o mundo. O mundo é a visão de mundo de Deus. Ele foi organizado de uma tal forma que representa o jeito de Deus, a maneira de Deus. As coisas estão de um jeito em que elas espelham Deus. Mas a queda desarranjou tudo isso. E então, ela desarranja porque mostra que algo está perdido no meio dessa coisa toda. Mas ainda resta algo dessa beleza de Deus em todo o mundo e que nos comove, e que nos dignifica. Então, se um animal, por exemplo, eu estava estudando esses dias, né? Um abutre que fica na região... me fugiu agora a memória. Da Austrália, se me falha a memória.
ele descobriu que se ele pegar, ele pegar os ossos, não é, de um animal que está ali só a carcaça, ele não se alimenta da carne, mas ele se alimenta do tutano. Ele descobriu que se ele subir e largar de lá de cima numa rocha, vai abrir o osso e ele vai poder comer o tutano. Tá entendendo? Ou os macaquinhos na Costa Rica, que pegam um pedaço de coco com uma pedra e começa a bater no pedaço de coco para tirar de dentro daquele coco partido o seu alimento. Animais conseguem usar instrumentos para conseguir alimento e coisas para eles. Eles conseguem desenvolver até uma certa tecnologia. Mas você nunca vai ver um orangotango assim, completamente extasiado com um quadro de Rembrandt. Você nunca vai ver uma ave diante de uma escultura de Giacometti, por exemplo, dizendo assim: uau, como isso aqui, hein? Como isso aqui me toca. A gente nunca vai ver um leão na savana matando um gnu e dizendo assim para os seus companheiros: espera que esse aqui é só carne, eu vou preparar o molho, eu vou preparar todo o... vou ter um ritual aqui, vou colocar um tempero, eu vou fazer uma coisa diferente. Não. Animais comem com a boca, a gente come com os olhos. Animais enxergam cores, nós vemos beleza. E é essa a diferença que, se nós cristãos não soubermos que foi Deus que nos fez assim, nós estaremos eliminando uma parte dessa estrutura criacional de Deus em nós mesmos. Ou seja, um cristão que abre mão da beleza e da preocupação com a beleza, e ele simplesmente cai no minimalismo, ele simplesmente perdeu de vista aquilo que Jonathan Edwards vai trabalhar em afeições religiosas, de que se a gente não tiver afeições pela beleza, a gente jamais saberá quem é Deus. Porque se existe um atributo que revela mais o ser de Deus do que qualquer outro, é a beleza. Mais do que a bondade, mais do que a sua razão, mais do que o seu próprio amor. É a beleza de Deus. Então, gente, fechou, porque depois dessa eu não quero nem entrar em outro assunto, porque foi lindo, foi belo. Muito obrigado. E também porque falta 1 minuto e meio para essa live acabar. Eu tô com um reloginho aqui para não perder o tempo, para não interromper nada. Então, Jonas, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por essa aula, por poder compartilhar. Obrigado por compartilhar também no Instagram mais de música. E em 40 segundos, palavra final sua, fica à vontade. Eu só queria agradecer, Andrew, pela oportunidade de a gente falar de um assunto, como você bem disse, que não é comum. E com você a gente tem já uma amizade de longa data. Você, seu irmão, seu pai, são pessoas tão queridas, fazem parte do nosso hall de amigos, queridos de perto. Então, é uma alegria poder conversar com você sobre um assunto que para mim é muito caro, um assunto que eu levo muito a sério na igreja e que eu entendo ser da máxima importância. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar um pouco sobre esses temas tão importantes. Que Deus abençoe você e todos aqueles que nos ouviram nesses instantes. Amém. Muito obrigado. Em 25 segundos, a gente vai precisar de tudo. Gente, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Uma boa noite e sigam o Jonas, caso já não façam. Ok? Jonas, até a próxima, seja quando for. Abração. Valeu, Andrew. Um abração.